Hino 9. Hino 9, Santo.
Então, Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e 8. A página é 1309. Aqui é Hebreus, capítulo 5. 7 e 8. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo como grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a sua obediência por aquilo que padeceu. Então nós vemos aqui, quando ele disse aqui, nos dias da sua carne, é nos dias que ele estava na terra, ele estava encarnado, como nós. Estava vivo aqui na terra. Então fala nos dias da sua carne, o tempo que ele estava vivendo aqui na terra, na sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, falando do Messias, Jesus, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Mas ele morreu. Ele morreu, mas aqui fala, foi ouvido quanto ao que temia. Quanto que foi, que jeito que ele fala quanto, mas foi ouvido. Ele morreu. Ele vai orações. Se eu posso aqui esse versículo no estudo de orações lá, que eu acho que eu não conheço, tem a palavra orações e súplica ao que podia livrar da morte. Não livrou da morte, mas livrou dele ficar no túmulo, a ressurreição. Ele não ficou morto lá no túmulo. Então, livrou ao que ele temia a morte. Hebreus 5, versículo 7. Então temia. Então aí
não significa que Jesus, o Filho de Deus, o Imaculado, sem pecado, ele teve que aprender a obedecer, porque ele não tinha pecado. Significa que ele ativamente, com a vida ativa, sempre procurava o caminho da obediência e andava continuamente, embora fosse totalmente livre do pecado. Ele andava no caminho da obediência, sendo que ele próprio era o caminho. Na verdade, o caminho, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Porque ele era o caminho da obediência. E a luta de Jesus contra a tentação foi verdadeira. Ele lutou. Que Jesus, ele como homem, todos nós sabemos, mas ele esvaziou da glória que ele tinha. Ele não esvaziou da posição divina que ele era Deus. E continuou sendo Deus. Deus homem, Deus encarnado. Então aquela glória que ele tinha, ele esvaziou, ele se fez homem, ele foi humilde. Ele era um ser humano como os outros, como nós, mas uma diferença enorme. Sem defeito, nós somos cheios de defeitos. Puro, nós não somos puros, somos muito defeituosos. Mesmo sendo cristão, erramos muito. Puro, aquele que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Jesus veio fazer a vontade do Pai para morrer na cruz. Então, Jesus, ele teve muitos desafios. Ele foi desafiado por um maior inimigo, lançou um desafio em Jesus. O diabo, Satanás, tentou Jesus de toda maneira. Quando ele via que Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, ele via Jesus, parecia enfrentar um momento. Ele tentou todo lado a Jesus. Alguém lia lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que Jesus, ele sendo homem, ele foi homem, ele humilhou. Então o desafio de Jesus, a integridade de Jesus, Jesus era íntegro. Jesus, que ficara cada vez mais, os desafios de Jesus, ficava cada vez mais difíceis, porque ele tinha que pagar certinho todo o pecado da humanidade, tudo que a humanidade não conseguiria fazer. Então ele tinha esse desafio cada vez mais difícil. Ele como homem, mas não atingiu o caráter dele, a alma dele, o ser de Jesus. Ele como Deus, não nada atingiu, mas ele foi difícil. Sua penosa morte na cruz, não teve como ele evitar. Ele clamou ao Pai: Pai, se for possível. Quer dizer que se tivesse um outro meio, nesse sentido, de salvar a humanidade sem que eu tomasse esse cálice, provasse a morte de cruz, ele clamou. Se for possível, mas Deus não era possível. Deus salvar a humanidade sem castigar o Filho, sem que o Filho de Deus pagasse os pecados. Então quer dizer que se Jesus não pagasse os pecados, não morresse na cruz, alguém teria que pagar os pecados. Você sabe quando que o povo ia pagar os pecados? Nunca. Iria sofrer as consequências do pecado lá no fogo do eterno na gema lá. Nunca ele ia ficar lá, eternamente sofrendo as consequências do pecado, começando o original. Então,
Não existiu nada igual a Jesus Cristo. Todo o universo, Filho de Deus. Quem é? Vão ler, leia aí para mim, por favor. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Note bem o que foi lido. Ele é chamado na forma de homem. Então quer dizer que na forma de homem, ele humilhou-se. Então quer dizer que nós também devemos humilhar-nos. Porque Jesus, ele sendo Deus, na forma de homem, ele humilhou-se e foi até a morte de cruz, sendo obediente. E às vezes o cristão não quer humilhar, fica com vergonha de pedir perdão na igreja, de pedir perdão para o outro, de confessar pecado. É orgulho. Se errou, está na consciência que errou, confessa, pede perdão e deixa. Então, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele se reduziu, quer dizer, que ele se diminuiu à condição mais baixa que pode ser um ser humano. Ele é o Filho de Deus, hein? A condição mais baixa, mas de boa vontade. Jesus não foi obrigado, ele se entregou. Não quer dizer que ele se fez obediente até a morte, porque ele sempre foi o dominador da morte, mas ele esvaziou da sua glória. Ele poderia rejeitar a cruz, mas ele não rejeitou. Ele está em sintonia com o Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Porque ele se fez menos até que os anjos. Porque ele encarnou. Então ele veio para aquele fim. Mas ele viu que ele ia sofrer. E vendo a ingratidão da humanidade, do homem. O próprio homem, como foi questão do homem, o próprio que ele criou, Deus, Jesus é o Criador do universo. Até então, quando ele tinha criado, ele não tinha encarnado ainda, ele não deixou de ser Criador, ser Deus. Então, ele era dominador da morte, mas assim sujeitou a morte de cruz, demonstrando o caráter de sua morte, independente de pecado. Nós, todas as coisas que acontecem, nós nos merecemos, somos pecadores. Ele, independente de pecado, por isso sendo o único que poderia morrer pelo pecado original. Quer dizer que ele começou a tratar, irmão, do pecado lá, da raiz do pecado. Ele começou de lá do pecado da mulher. Que se ele não tirasse o passado, o pecado original, ele não pagaria o pecado. Por exemplo, se o cristão não convertesse, então da agora para frente, pronto. Eu não tenho mais pecado. Mas o pecado de ontem? E o pecado de Adão e Eva? Então como ele tratou da raiz, ele pagou tudo, passado, presente e futuro. Então, o que foi necessário para que os homens fossem redimidos. E a humanidade não sabe disso. Jesus fez tudo isso para que os homens ficassem livres, redimidos, quer dizer, ficou livre da culpa. Este tipo único que pode reparar o erro cometido. Ele redimiu, ele reparou o erro que o primeiro homem cometeu. A morte de Cristo pode pagar a dívida
terrível do pecado. Ele fez em sua totalidade, ele não deixou nada para nós, passado, presente e futuro. Por causa da desobediência, Romanos 5,19, alguém pode ler ela também, vou ficar um pouco aqui. Esta vida de obediência que ele aprendeu, ele desfez, desconcertou a desobediência de Adão. Ele corrigiu, Romanos 5,19 fala. E o qualifica para servir como nosso eterno sacerdote, Jesus, porque ele fez. Quem achou, leia. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha só que versículo. Pela desobediência de um só homem. Todos sabem, Adão. Por isso que fala aqui, esta vida de desobediência que ele aprendeu a desfazer, a desobediência de Adão. Um só homem. Um só homem. Muitos foram feitos pecadores. Um. Mas só estava Adão e Eva. Quando Adão pecou, ele não tinha filhos ainda. E tinha Eva. Aí todos, aí ia nascer, gerar, tudo que nascesse pecador, esse pecado de Adão. Ah, não cometeu o pecado, nasceu, aí o pecado original. Nasce com a natureza velha. Já nasce. Filho de Adão e Eva, filho da carne, inclusive filho do pai da mentira, é o diabo. Então muito foi feito pecador. Assim pela desobediência de um só, muitos fizeram pecadores. E por obediência de um, muitos serão feitos justos. Está embaixo. Um errou, caiu. Pronto, estragou toda a raça humana. Entrou o pecado no mundo. E um, que fala que é, primeiro a gente fala no segundo Adão. Tem o primeiro e Jesus. Ele deu, mas não porque ele fez isso, vai todo para o céu. Opa, tudo, não vai ninguém para o inferno. O inferno vai ficar vazio. Não, o inferno vai estar cheio, continua. Mas só que aquele que acredita em Jesus. Tem muitos que diz crente, cristão, tem igreja, mas não crê em Jesus. A pessoa não crê em Jesus. Esse muito se refere a todos, sem exceção alguma. A obediência de Cristo até a morte de cruz. Como diz Filipenses 2, foi dito, muitos serão feitos justos, referindo-se àqueles que creem. Vamos voltar em Hebreus 5:9 agora. E tendo ele consumado, veio a ser a causa eterna, salvação para todos que lhe obedecem. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da eterna salvação, da causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedece o quê? O chamado dele, no vinde a mim. Então, posto o objetivo determinado por Deus, o que teve que ser assim, já que ele tinha que ser o sacrifício perfeito. Uma salvação é perfeita para sempre, porque ele era o Redentor perfeito. Por isso que a salvação é eterna. Esse Redentor perfeito, Jesus Cristo. Quando nós, cristãos, um dia,
exibimos nossa fé e nós continuamos também, deve mostrar a nossa fé. Em todo lugar que tivermos, deve mostrar no que nós cremos, no que nós temos fé. Logo dá a liberdade de ação do Espírito Santo para... Naquele momento, você mostra a fé, você dá liberdade para o Espírito Santo entrar dentro do seu íntimo do corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí nos dá a liberdade do Espírito Santo operar dentro de nossas vidas. Ele opera lá na nossa consciência, lá na consciência da alma. Ele trabalha. O que faz nós agir, tudo é a consciência. A consciência começa a ficar inquieta. Quando o cristão peca, ele está assim, claro que ele pecou, que ele ofendeu a Deus, porque, irmãos, ofender o homem é uma coisa, e você ofender a Deus é outra. Mas só que quando a gente ofendemos o próximo, primeiro ofendemos a Deus. É muito sério o pecado. Se nós fôssemos para ser salvos por nossas obras, através de igreja, nunca conseguiria. Porque é tudo falho. A igreja somos nós. Vocês imaginam só alguém que estiver no nosso meio, uma igreja. Então ele crê na igreja, então eu sou salvo porque eu creio na igreja, que ela está certa, a minha igreja é verdadeira, ela prega Jesus, então eu tenho fé naquela igreja. Não. Porque a igreja são todos pecadores. Cada um necessitou do perdão de Deus em Cristo. Cada um com o seu tempo. Entre a minha família, eu fui o último. Vocês imaginam só quanto que eu dei trabalho, minha frente teimoso que eu fui. Quantos estão os irmãos aqui que eram antes de mim? E a minha família. Sendo o último, aceitar. Isso é ser teimoso, viu? Isso é duvidar. Mas tudo tem um tempo. Tem um tempo. Eu não sei nem explicar por que. Eu ficava com dúvida, com medo. Sabe, com medo? Com medo da família. Com medo. E Cristo, eu creio que Cristo fez para interceder como o nosso sumo sacerdote. Significa que ele cumpriu a carreira que lhe foi proposta, que lhe foi confiada, inclusive a morte sacrificial. Tendo feito tudo isso, é para favor do homem. E ele foi aperfeiçoado e perfeitamente qualificado para servir como sumo sacerdote eficaz. Falando de Jesus. Ele não tinha pecado, porque ele não tinha nenhuma falta que impedisse ir à cruz a resgatar o homem. Esse é o Jesus que nós pregamos, que nós seguimos. E o versículo 10, você vê o chamado, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Um título é conferido nele por Deus, o Pai. Não foi homem. Cristo não devia ser um grande sumo sacerdote, somente para os judeus, mas também para os gentios. Não tem separação. Para que seja assim, o seu sacerdócio teria que depender de outras coisas que não foram a ordem levítica. Ao estar conforme a ordem de Melquisedeque, satisfaria ambas as demandas, porque Melquisedeque precedeu a Israel como povo. Versículo 11: do qual muito temos que dizer,
de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. A dificuldade estava na adaptação de interpretação e na capacidade de ser os seus leitores, os cristãos, judeus, foram descuidados, negligentes quanto ao ouvir ao ensino da verdade. Por isso que eles rejeitaram. Não tiveram interesse de ouvir. E hoje continua a mesma coisa. Os cristãos, não falando do povo do mundo, o povo do mundo não desce que não conhece. Muitos não têm o interesse de ouvir. Então, aí, para eles foi difícil, é difícil de ensinar. Difícil de você ensinar alguém quando não tem interesse de ouvir. É mesmo que você vai ensinar, a professora vai ensinar com um aluno, se ele não tiver interesse, se ele for negligente, descuidado, relaxado, ele não vai aprender. Então foi difícil de ensinar o mistério de Cristo. É difícil de explicar por causa da incredulidade, falta de amor, falta de fé nos cristãos, falta de amor a Cristo. Se ama a Cristo, ama a igreja dele. Se torna negligente quando ele diz aqui, do qual muitos temos que dizer, tem muito, e de difícil interpretação. Ele está dizendo, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Essa negligência quer dizer descuidado. Descuidado, não quiseram ouvir, não ficaram prontos para ouvir. E também, falta de amor e fé, a exortação é sobre os perigos que podem surgir por ser negligente de ouvir. Ser lento para ouvir, demora, lento. Tem que ter pressa para ouvir, tem que ter ansiedade para ouvir. Mesmo quando eles têm ansiedade com muitas coisas, de participar, de comer coisas boas, de viajar, de passear, de tudo isso, deve ter mais ansiedade para ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa para de ouvir, se torna negligente. Ela se engana fácil depois. Veja o que diz no versículo 12. Porque, olha bem, o que acontece no povo de Deus hoje? Porque devemos já ser mestres pelo tempo que ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de lei, e não de sólido mantimento. Irmãos, isso faz, acho que uns 9 anos, 8 anos. Nem eu pregando 1 Coríntios 3 aqui, não é que um irmão na casa falou que eu tinha pregado para eles. Nós não somos criancinha que tinha tempo na igreja. Falei, não quer dizer o tempo. Eu preguei porque lá disse. Lei. Então, quando a pessoa se ofende, aí mostra que é criancinha. Criancinha que se ofende. Criança se ofende. Adulto também. Mas então você tem que dar leite, quer dizer que comida leve. Você fala de uma mensagem dura, uma exortação como essa, muitos não gostam. Não gostam. Então ele fala que já tinha sido há tempos
salvos e que deveria estar amadurecido na vida espiritual, ter aquele preparo assim, não abala. Nem que chegue alguém te falando uma notícia assim, algo, não abala. Eu posso falar que gostam de mim, que não gostam de mim, isso não me abala, não. A mulher fala para mim, poxa, alguns falam, falei, não, pode falar que não. Nunca chegou a falar, mas a gente desconfia. Mas às vezes fala alguma coisa, fala outra coisa, fica tranquilo. Então você tem. Agora não podemos levar tudo no pé da letra. Entrega para Deus. Aí ele fala no 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Por quê, menino? E nos cultos da igreja tem que pregar para os dois lados, porque sempre tem pessoas, tem visitantes, tem pessoas que precisam ouvir a palavra de exortação e outro comida de light e outro sobre salvação. Entende tudo? Não está falando de alguém que foi salvo recentemente aqui, mas sim aquele que já foram salvos de mais tempo e que deviam ter avançado na palavra do Senhor. Deveriam. Os benefícios da cruz, do sacrifício de Cristo. Por que Cristo morreu na cruz? No qual se devia aprender mais e não desviar da justiça, do conhecimento. Embora o leite era nutriente, mas para a criança. 1 Pedro 22, o autor deseja que os cristãos, homens maduros, capazes de receber alimento sólido. O 14, o último versículo. Mas o mantimento sólido, que o apóstolo disse, Pedro lá também disse, que o apóstolo, deve ser o apóstolo Paulo, mas o mantimento sólido, firme, é para os perfeitos. Que perfeito é esse que está falando aqui? Vamos ver quem responde. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então quem é esse perfeito aqui? Sem pecado? Só Jesus. Ninguém quer responder? Eu acho que vocês não sabem. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Então não tem doente, não tem pecado. Maduro. Os maduros, perfeito. Está completo. Você não vê uma planta, uma fruta madura, está perfeita. Você pode estar no seu uso, comer ela. Ela está preparada para ser ingerir ela. E o crente maduro já está preparado para a morte. Ele está preparado, perfeito. Então ele fala aqui que o mantimento sólido é para as pessoas maduras. Para ele aprender mais, para ele instruir mais, para ele passar para os outros. Então, aqueles que são amadurecidos no Senhor, é claro. Tal pessoa anda segundo o Espírito Santo, colocando a sua vida, a sua fé em Cristo e não segundo a carne. Se nós cristãos mandar pela rua, olha bem, no trabalho, se encatar, você está se ofendendo à toa, então você não cresceu na vida espiritual. Porque aqui é fácil. O centro cristão é fácil, o cristão não vai estar insultando, prejudicando, defendendo, nada. Você vai encontrar essas coisas, porta na cara, em qualquer lugar, batalha não, irmão. Ou lá no centro de saúde, um dos lugares. Na prefeitura, na rua, no trabalho. É gente, você lida com ela. É mais difícil lidar com gente que com animais. Você vai vir patadas, vem pessoa que quer. Você percebe que está te humilhando. Gente, se você se humilha, você cresce para Deus, com Jesus. Você percebe. Mas vinha a natureza velha, porque o diabo ela vem e não, você não deve aguentar isso, você está certo. A
Paga coisa. Não, entrega. Então, aí é maduro espiritual. Porque ele não se ofende. Deixa que derrube a casa. É fácil falar. Né? Você sabe que falaram um dia, não vou falar quem que é. Olha, sabe o que pode acontecer? Pode chegar alguém dentro da sua casa aqui, tua casa aqui é nova, é tudo comum. O carro aí, ó, você vai ser dono do mais. É a aprovação pela fé. Você duvida que vai chegar isso daí? Então você tem que estar firme naquilo, lá em cima. Se você estiver pegado nas coisas de crente de igreja, poxa vida, isso que vai chegar não sei, não sei. Se Deus permitir, vai chegar. Talvez está perto. Fé em Cristo, não segundo a carne, maturidade necessária para compreender. Você pensa assim, se está acontecendo isso comigo, por quê? Que Deus permitiu. Que surge de uma prática constante. E quanto mais ele andando no caminho de Deus, servindo, você vai adquirindo mais crescimento, você está no caminho. No caminho. Aí vai surgir uma prática constante de fazer a vontade de Deus. Como diz a Filipenses 9, que nós não vamos usar, a hora está esgotada quase. Então, irmãos, vamos procurar servir a Deus mesmo, porque Deus nos dá tudo, prepara para nós. Quando a pessoa quer servir a Deus, pode esperar que as portas abram. Nós não podemos ser negligentes, ser lento. Que eu posso ir na igreja hoje? Tem gente que não pode. Como é que, se você estiver doente, como é que você vai? Se você está trabalhando, como é que estiver doente? Mas você fala, hoje eu posso ir no culto. Eu tenho lugar para ir? Eu posso ir depois do culto, posso ir outro dia. Não é servir homens, a pessoa, né? Às vezes a pessoa está cansada de eu vou pregar aqui, que eu falei, se quer melhorar a igreja, por que eu prego? Porque a igreja me convidou, me assumiu, se eu sou esse para valer. Até quando Deus permitir, me dê força, me dê voz. Eu agradeço uma oração, necessito muito de oração, que me dê ânimo, me dê vontade de ler, de estudar, de esforçar, prega para um, para dois, para três, para quando for. Mas isso, a força não está em mim, está na oração dos irmãos. Agora, o que a gente faz? Não tem como, irmãos. É só experimentar. Assume para Deus. Eu nunca esperava que eu ia entrar nessa minha vida, nunca. Não estava igual, não. Falaram isso para mim, ele queria ser pastor. Eu falei, mas quem está falando para ser pastor? Eu nunca falei nada. Então, você tem que estar para você saber o que é, o que você sente, o que machuca a gente, você prega, você ensina, e os irmãos parece que não está dando valor. Ofende primeiro a Deus e o pastor e quem está pregando. E a pessoa não está dando valor, não está acreditando, parece. Está desacreditando que é da palavra dele. Então vamos ficar, nós começamos aqui. Então quer dizer que o qual nos dias da sua carne, vamos lembrar de Jesus um dia esteve nesse mundo na terra, andando, com homem andando, ensinando, pegando nesse tempo todos os ensinamentos dele. Então vamos seguir até a volta dele, até quando ele nos chamar. Amém? Então, vamos louvar a Deus por possamos estar aqui à noite. E como que é aquele brilhando? Dá uma chave. E eu tenho uma ideia muito guardada no livro, mas Nossa, você. deve ser lá. Deve ser 400 de fogo. Brilhando. 539. Ué? 539. Pode pegar ele? Pode.
abençoe, que possamos estar à noite aqui. Olha, para mim, irmão Paulo Douglas, essa semana, Deus está abençoando o serviço. Senhor, né, nós pedimos desde já, pelo culto da noite, que o Senhor possa nos trazer aqui, né, que possa ser um culto de honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, né, nessa hora, que nos abençoe, dê um bom dia. Esse pedido da Rosana, que a possa estar cuidando, né, dela, do filho, né, e de nós todos nessa semana. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, especialmente por sermos salvos por Jesus Cristo. Pedimos pelo pastor na direção, né, que possa estar abençoando, dando aí todo o suporte necessário. Amém. E a nossa família toda, né, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que possa estar livrando do mal. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um nome estranho assistindo aqui, os outros conhecem, mas Binu Xavier está assistindo. Quem conhece? Binu Xavier está assistindo.